Olá meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal em que trataremos de matemática. Se existe uma área das que envolvem questões, que tem o poder de catapultar a sua nota para patamares mais elevados, essa área é inquestionavelmente a matemática. Eu sei que tem muita gente que já sabe disso, mas tem também muita gente que vai fazer o Enem pela primeira vez e que eventualmente não sabe exatamente como funciona essa parte das notas. Eu vou explicar, eu só peço antes que, se você puder, se você quiser, se inscreva no canal. Se você gostar do vídeo, deixe o seu joinha. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, anote-a aqui nos comentários, tudo bem? Eu sou Franklin Luan, professor mestre doutor em psicologia. Fui aprovado em medicina em uma universidade federal. Se você ainda não entende por que a matemática pode lhe conferir uma maior pontuação, saiba que existe uma metodologia de correção da prova do Enem chamada de TRI, Teoria de Resposta ao Item. Essa metodologia busca mensurar a proficiência de cada aluno de acordo com a coerência pedagógica das respostas em relação ao grau de dificuldade de cada item. Assim, no Enem não importa a quantidade de acertos e erros, mas sim a coerência desses acertos. Imaginemos que eu e você acertamos a mesma quantidade de questões em matemática. Se nós não tivermos acertado as mesmas questões, as mesmíssimas questões, muito provavelmente as nossas notas em matemática serão diferentes. Então, no Enem, as questões são calibradas em nível fácil, médio e difícil. Então, se nós dois acertamos, digamos, 25 questões em matemática, você acertou todas as questões consideradas fáceis e médias, e eu acertei todas as questões consideradas médias e difíceis, muito provavelmente a sua nota será maior do que a minha. Percebe que a sua coerência pedagógica foi maior do que a minha? Ora, se eu acertei questões médias e difíceis, subentende-se que eu deveria também acertar as questões fáceis. Se isso não aconteceu, isso denota que há uma incoerência maior da minha parte, o que pode sugerir que eu acertei as questões difíceis no chute. Então, nesse caso, muito provavelmente, a minha nota será menor do que a sua, mesmo que nós tenhamos acertado o mesmo número de questões. O ideal é, portanto, que o estudante primeiramente acerte as questões fáceis e médias, depois disso, caso consiga, tente também acertar as questões difíceis. Deu para entender? Então a TRI faz uma interpretação de que o candidato deveria apresentar uma evolução regular. Claro, essa é uma explicação super simplificada, mas penso que deu para entender qual o princípio que norteia a TRI. E aí, considerando-se o funcionamento desse algoritmo, percebe-se que em escala decrescente, as áreas que podem te conferir maior nota são matemática, ciências da natureza, ciências humanas e linguagens. A redação é uma área à parte, tem uma correção à parte. Na prova de matemática, o estudante pode chegar a quase 1000 pontos. Em alguns anos, houve aluno que superou os 1000 pontos, enquanto que nas demais áreas, a pontuação máxima orbita em torno de 850 pontos. Então não há dúvidas sobre a relevância da prova de matemática para aqueles alunos que almejam alcançar uma nota alta. Então, uma pontuação elevada em matemática pode contribuir muito no cômputo de uma nota geral no Enem, uma nota mais elevada, e isso pode ser o diferencial para garantir a sua vaga. Na prova de matemática do Enem, tão ou mais importante do que você saber lidar com números, gráficos, fórmulas, cálculos, é você saber interpretar as questões. Isto é, para se ter um bom desempenho na prova, não se deve apenas focar no decoreba de conceitos, de formulários, já que as questões estão cada vez mais interpretativas e contextuais. Para você conseguir interpretar, você precisa antes se familiarizar com os estilos de questões de matemática da prova do Enem. Isso você consegue realizando simulados no padrão do Enem ou fazendo questões de provas antigas. E tem outra forma, você pode acessar o card aqui em cima para ter acesso a um compilado que eu preparei englobando estilos de questões de matemática de todos os assuntos da matéria. Acho que isso ajuda demais a você se familiarizar com o padrão, com os modelos de questões
normalmente cobradas na prova do Enem. Eu penso que o ideal para você mandar bem na prova do Enem é criar um plano de estudos em 4 frentes. Bons materiais com conteúdos teóricos, podem ser aulas presenciais, videoaulas, PDF, revisões sistemáticas, resolução de questões mediante simulados e provas antigas ou listas de exercícios e também sanar dúvida. Não deixar acumular dúvida. E para lhe ajudar notadamente no exercício das revisões sistemáticas, eu preparei e disponibilizo agora de forma totalmente gratuita os meus resumos de matemática. É um PDF com quase 180 páginas que cobre todo o conteúdo da matéria, desde os princípios da matemática básica, passando por conjuntos, funções, estatísticas, geometria analítica, enfim, todo o conteúdo. A parte de geometria está particularmente completa com figuras, demonstrações de fórmulas. Então eu lia esse material toda semana, uma vez por semana, e isso foi providencial para eu acertar 35 questões das 44 no Enem 2021 e superar os 830 pontos em matemática. Vocês vão encontrar esse PDF aqui na descrição. Esse é mais um material que eu disponibilizo gratuitamente para vocês. Só lembrando que eu já providenciei resumos de humanas, resumos de linguagens, material com estilos de questões de química, física e matemática. Os links para esses materiais eu vou deixar também aqui na descrição. E aí, de todos os materiais que eu utilizei, os únicos que eu não disponibilizei de forma gratuita são os meus resumos expandidos de física e química. São mais de 450 páginas em PDF, englobando essas duas áreas. Eles estão à venda por apenas R$ 25,00. O combo com os 2 resumos expandidos custa R$ 25,00. Então, se você tiver interesse, basta me contactar pelo Instagram, que eu deixo aqui embaixo, ou por e-mail. Essa foi uma forma que eu encontrei para você, se quiser e se puder, me dar um apoio. Eu acho que é um preço bem acessível. Bem, se você está com pouco tempo e vai começar a estudar agora há 3 meses da prova do Enem, eu recomendaria que você priorizasse em matemática os seguintes assuntos. Matemática básica, assuntos como razão, proporção, regra de 3, porcentagem. Eu acrescentaria estatística, geometria plana e espacial, dando ênfase a algumas figuras como triângulos, círculos, paralelogramos, esferas, pirâmides. Então é importante você reconhecer esses elementos e conhecer as suas principais características, porque são comuns no Enem questões envolvendo cálculos de área, de volume desses elementos. Só para vocês terem uma noção, cerca de 35% das questões de matemática no Enem, em geral, abordam questões de geometria plana e geometria espacial. E 30% das questões abordam matemática básica. Porcentagem, razão, proporção, regra de 3. Recomendaria estudar análise combinatória. A boa interpretação das questões é fundamental para você conseguir resolver problemas de análise combinatória. Probabilidade, assim como nas questões de análise combinatória, a interpretação é fundamental para você conseguir resolver os problemas de probabilidade. E recomendaria você também estudar funções. Funções afim, entender o comportamento da reta, do gráfico da função, valores máximos, valores mínimos, funções quadráticas, igualmente entender o comportamento da parábola, função exponencial, função trigonométrica e também daria atenção a funções logarítmicas, porque também é um assunto frequente no Enem. Eu já tenho um vídeo aqui no canal de como eu estudei matemática, quais foram os métodos que eu adotei na minha preparação para matemática, mas eu vou deixar aqui algumas dicas rápidas. Eu diria, tenha um bom resumo ou um bom esquema de conceitos para revisões. Gente, ter esse material otimiza demais o seu estudo e facilita especialmente a revisão quando se aproximar a prova. Refaça as provas anteriores para você conhecer a formatação das perguntas e como os assuntos são abordados na prova do Enem. A experiência ajuda muito na hora da prova. E aí é importante lembrar que em matemática, praticar é fundamental. E no Enem, o diferencial é a capacidade interpretativa que advém do treino. Depois, tenha uma rotina bem estabelecida de estudos, com dias específicos para estudar cada matéria. Isso é importante para você não procrastinar. E no caso de você não dispor de um professor ou de um tutor para sanar suas dúvidas,
procure vídeos. Aqui no YouTube você encontra em profusão vídeos de resolução das questões, de todas as questões de matemática das edições anteriores do Enem. Isso também é fundamental. Essa é mais uma dica que eu deixo para vocês. E no mais, continuem acompanhando os vídeos do canal. Eu vou começar a abordar conteúdos que caem na prova, conteúdos de todas as áreas, com dicas e curiosidades, bem ao estilo daquilo que o Enem gosta. O vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço de coração, forte abraço e até mais.